Tá passando o slide? Tá, tá. Tá, então tá bom. Bom, a minha parte, então, agora é falar sobre células de gordura, né? São assuntos ortobiológicos que estão bastante na moda aí. A gente vê o espaço que vem ganhando, principalmente no brasileiro de ortopedia também. Acho que é um assunto que vale a pena a gente discutir, principalmente com isenção aí. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, não ganho nada com esse assunto, tá? A ideia, pelo que vocês perceberam já sobre o PRP, é que o PRP é um ácido hialurônico turbinado, né? Ele é um anti-inflamatório e analgésico. Ou seja, ele não tem nenhum papel regenerativo. Hoje a gente sabe que o PRP não vai alterar a progressão da doença, ele não vai alterar a progressão da osteoartrite, e muito menos regenerar, ele não vai fazer regredir, ele não vai fazer nascer cartilagem, né? Então, surge aí uma necessidade, bom, já que o PRP não conseguiu atingir esse objetivo, né, que o objetivo, tanto quando se criou esse termo medicina regenerativa, a ideia era tentar realmente reverter, né? Hoje isso está descartado. Então, isso abriu espaço para as terapias celulares, né? Porque a gente precisa ter sempre células. Células são a unidade básica da vida, então se você pensa em algum efeito anabólico, né? Ou seja, alguma coisa que produza cartilagem, ou pelo menos pare a perda de cartilagem, você tem que ter células envolvidas. E aí o PRP ele não tem células, o PRP são bolsinhas de citocinas, interleucinas, um monte de coisa ali. Então a ideia da gordura, da medula óssea, é justamente você tentar não ser só um analgésico anti-inflamatório, mas seria tentar oferecer algo ao paciente que conseguisse pelo menos brecar ali a doença, né? Então, quais são as funções? Por que o tecido gorduroso, né? Então, a gordura, ela tem 100 vezes mais células mesenquimais do que a medula óssea. E existe um fenômeno que chama senescência celular. Então, a célula mesenquimal, ela vai se dividindo, ela vai sofrendo mitoses, só que a cada mitose vai ocorrendo dano dos telômeros, que são aquelas pontas do DNA, e depois de um certo tempo, essas células elas começam a errar a mitose e aí elas entram em apoptose e morrem. Isso é a senescência celular, o envelhecimento das células, né? Então, as células da gordura, elas têm uma senescência muito menor do que as células da medula óssea. Então, quando você em laboratório faz cultura celular, as células da gordura elas têm uma capacidade de permanecerem jovens por mais tempo do que as células da medula óssea. Então, isso, traduzindo para a clínica, né, quais são as funções do tecido gorduroso? Então, será que ele é só ali para estocar energia? A gente sabe que ele tem uma função termorreguladora, tem a função de Cochin, que é a função mecânica, né? Mas ele tem também, hoje em dia, muito explorado a função endócrina, quem lida com obesidade, com diabetes, hoje fala muito sobre leptina, adiponectina, né? Então tem uma função hormonal, tem a função imune, a gente sabe que essas células mesenquimais, elas são aí imunorreguladoras, o pessoal da hematologia usou, não sei se vem usando ainda, mas eles usaram bastante para tratar a doença enxerto versus hospedeiro, a infusão de células mesenquimais de gordura endovenosa, tá? E ela tem uma função de curativo. Então, esse cirurgião britânico Rutherford Morrison, ele escreveu um livro, uma introdução à cirurgia em 1910, em que ele chama o aumento é aquela bola de gordura do abdômen, né? A gente tem o ROPA, que é a bola de gordura do joelho, e tem o aumento, que é a bola de gordura do abdômen. O aumento é a polícia do abdômen. Por quê? Porque alguns dizem que o aumento é o melhor amigo do cirurgião. Porque a gordura ela gruda ali onde tem deiscência do intestino, de sutura, onde tem infecção, e ela mata a infecção, ela faz cicatrizar. Então, é algo clinicamente notável e antigo, que a gordura realmente tem alguma serventia, né? A gente vê esse monte de coxins adiposos dentro do joelho, quer dizer, para que isso está ali? É só porque é fofinho? É só uma almofadinha mesmo? Ou será que tem alguma outra função a mais, né? Então é isso que às vezes desperta a curiosidade em quem gosta de pesquisa, tá? Eu não estou fazendo afirmações, eu estou fazendo mais perguntas do que respostas, tá? Então, quando a gente fala em trabalhar com gordura, a gente tem que distinguir como a gente vai manipular essa gordura.
né? Então, existem formas de manipulação extensa, em que você leva a gordura para um laboratório, e aí você digere aquela matriz extracelular, e aí você expande, isola e expande as células mesenquimais, que é o que interessa, e depois injeta isso. Mas existem formas de manipulação mínima, né, que são mais fáceis, talvez, aí, de serem aprovadas para uso clínico no momento, né? Uma delas é a digestão enzimática, que é o que a gente chama de SVE. Então, seria a primeira etapa antes de você expandir as células mesenquimais, né? Você tem que digerir. Então, quando a gente coleta a gordura da lipoaspiração, a gente digere ela com enzima, colagenase, e aí forma o SVF. Mas isso também envolve manipulação, então também não é aprovado. E a forma mais simples de todas é você usar ali na sala a gordura praticamente in natura, né? Então existem kits, e aí tem diversos kits. O mais famoso é o Lipogenes, que no Brasil a gente chama de Lipogenes, né? Que você tem ali um equipo de soro com umas bolinhas de metal dentro e você lava essa gordura e quebra ela chacoalhando as bolinhas. Coisa mecânica extremamente simples, mas não sei por que isso custa uma fortuna. Quer dizer, a gente sabe por quê. Então, o meu envolvimento com as células mesenquimais de gordura começou com a minha querida Ângela Luso, que é irmã do Luso, que vocês conhecem bem na Unifesp, né? E atualmente ela estava na Unicamp no começo dos anos 2000, atualmente ela migrou para a Unifesp também, está fazendo trabalhos de medicina regenerativa lá. Então, durante o meu mestrado, eu trabalhei com ela usando células de gordura em um hidrogel feito de colágeno tipo 2 lá na Unicamp, foi patenteado por um professor da biologia, e eu fiz essa cirurgia experimental em coelhos, né? Então não tinha grupo controle, era uma coisa assim, eram 6 coelhos, era uma coisa bem simples, mas para demonstrar a capacidade dessas células de produzirem cartilagem em um defeito focal. Então não era osteoartrite, não tinha inflamação, era uma lesão focal de cartilagem. Isso evoluiu para o doutorado, e aí no doutorado a gente replicou esse estudo só que em animais maiores, em ovelhas. E por uma questão de capacidade de biotério, lá no Unicamp a gente só lidava com animais pequenos, eu acabei, já era plantonista no PA do Einstein, acabei trazendo esse estudo para o CETEC, né? Então foi feita uma parceria do Einstein com a Unicamp e a gente replicou essas células mesenquimais de gordura em lesões focais de cartilagem de ovelha. Também deu uma publicação bem interessante, ganhou o prêmio de melhor trabalho do brasileiro de medicina do esporte. Aí isso animou o Mário Ferretti e ele conseguiu aí, como ele trabalhava com condrócitos lá em Pittsburgh, ele me chamou para ajudar ele, né? E a gente começou a fazer em humanos os condrócitos. E aqui eu acabei pegando o condrócito porque era algo talvez fosse mais fácil de aprovar na Anvisa e a Camila Cohen pegou as mesenquimais de gordura para fazer o mesmo trabalho, só que com mesenquimais de gordura, tá? Só que tudo isso, células isoladas e expandidas em laboratório, ou seja, manipulação avançada. Então, isso está muito longe ainda da nossa prática clínica. Isso precisa de muito dinheiro para que uma empresa consiga aprovar junto à Anvisa o uso clínico no Brasil. Então, não é algo que a gente pode pegar no hospital e fazer, né? Então, eu acho que a questão de custo-benefício, eu acho que isso não vai vingar, tá, gente? Eu acho que isso não vai muito para frente, não. Mesmo o condrócito, a gente teve aí uma oportunidade de talvez conseguir verba do PROAD SUS para continuar com o processo de regulação da Anvisa, mas acabou o hospital pensando bem e vendo que seria muito dinheiro para talvez pouco benefício, né? Então, o que a gente tem que se contentar hoje para uso clínico no consultório, e que já está disponível, é a manipulação mínima, né? E aí a gente tem, então, as lesões focais, que não tem jeito, a gente vai operar, né? Vai colocar membrana, e aí você hoje não tem autorização para colocar célula de gordura na membrana. Então, isso é experimental. Mas na osteoartrite, a gente já tem visto aí muitos colegas usando a gordura microfraturada, que é o NFAT, né? Que é o lipogênese, né?
Então, eu preferi focar um pouco mais essa apresentação nisso, porque é algo que está no nosso dia a dia, talvez seja a pergunta de todo mundo, né? E aí, funciona, não funciona? Posso usar ou não, né? Então, eu vou focar a apresentação muito mais no lipogenes para osteoartrite do que as células isoladas. O Lauro já explicou muito bem isso, a questão do problema, né, dos graus da doença. Eu coloquei o osteoartrite com um monte de S aqui, porque é uma opinião pessoal minha, não existe uma doença única chamada osteoartrite, porque a gente tem um balaio de gato com um monte de problemas ali articulares, e a gente reúne todos sobre o mesmo rótulo, osteoartrite, né? Mas a gente percebe clinicamente que os doentes têm vários fenótipos, né? Já existem até várias publicações atualmente sobre esses fenótipos de osteoartrite. E uma coisa muito simples, que você bate o olho no raio-x e vê, é graduar. Então, a classificação de Kellgren-Lawrence vai de 0 a 4. E aonde que a gente usaria, então, esse lipogênico, né? Então, às vezes me assusta um pouco que eu vejo muita gente usando no grau 4. O grau 4 é essa imagem horrorosa aqui, osso com osso, é a artrose grave. A minha opinião pessoal é que o grau 4 ele é para prótese, né? Então, eu não acho que a gente deva ficar fazendo infiltrações num doente que tem indicação de prótese, porque a gente pode arrumar até problemas aí de contaminação e depois complicar a prótese. A questão de idade, para mim, eu acho que isso ficou no passado. Eu hoje não penso mais em adiar, por exemplo, um doente de 50 anos que tem dor, que tem uma artrose grau 4, está tomando um monte de anti-inflamatório, eu faço a prótese. Eu não vou ficar tentando adiar isso com infiltrações, né? Então, eu tenho um pouco de mão com doentes hemofílicos. O doente mais jovem que eu fiz uma prótese dele tem 23 anos de idade no hemofílico, e esses pacientes jovens com prótese, eles funcionam super bem. Então, eu acho que a gente, na minha opinião, não deveria usar o lipogênese nesses grau 4. Vou mostrar para vocês nos estudos, que os estudos quase todos incluem um monte de paciente grau 4, e isso complica muito a interpretação, né? Como o Lauro mostrou do PRP, o lipogênese o ideal seria fazer nos graus mais precoces, né? E se a gente, então, grau 3 para baixo, quer dizer, o grau 3 já seria prostetomia. Então, eu focaria a gordura no grau 1 e 2. É a pré-osteoartrite e a osteoartrite leve. E a ideia, se você pensar em tentar diminuir ou postergar a evolução da doença, porque essa é uma queixa dos doentes, né? Às vezes o doente tem uma artrose grau 1, grau 2, ele nem tem tanta dor, ele está fazendo exercício, ele está perdendo peso, mas ele está preocupado com a evolução, né? Muitos doentes vêm no consultório com essa demanda: olha, o que eu posso fazer para não progredir a doença, né? Hoje a gente não tem, segundo o FDA, nada é capaz de alterar a progressão da osteoartrite no momento, pelo menos não de forma reconhecida, tá? Então, se a gente for pensar nesse lado também de diminuição da progressão, você tentar diminuir a progressão de um dano mecânico grau 3, grau 4, que já tem deformidade, perda acentuada, é muito difícil. A gente teria que atuar realmente nos graus mais precoces para conseguir alguma coisa. Então, aqui é o kit do Lipogens. Existe esse laser no Brasil que chama One Step, tem bastante gente usando também. Pessoal do Rio de Janeiro, da Federal do Rio, lá tem o Menegas que usa bastante. É uma outra forma de obter gordura. O pessoal da cirurgia plástica e estética usa vários kits para centrifugar, que a gente na ortopedia não tem, a gente não pode centrifugar, mas em plástica eles centrifugam numa boa. E aí, focando agora no lipogens, né? Então, é um procedimento cirúrgico, ou seja, você precisa de um ambiente cirúrgico, idealmente, né? Eu sempre gosto de colocar um cirurgião plástico na jogada por causa da lesão da área doadora. Então, por mais que seja pouca gordura que você vai extrair, mas depois, eu já tive problema, por exemplo, de tirar enxerto de grafeno de tendinho de um joelho para pôr no outro. Eu não faço mais isso, porque tem doente que reclama: o joelho é doente, você operou, ficou bom, mas o que tirou o enxerto dói. Então, me preocupa de repente nessa mini lipo aí, você tirar um pouquinho de gordura e o doente reclamar: ficou um buraco, ficou esteticamente feio. E a gente sabe que isso aí para litígio é muito complicado. Então, eu prefiro não fazer sozinho, eu prefiro que eu tenho meu primo, chama Endrigo, que é cirurgião plástico, eu prefiro que ele colete para mim, porque se der qualquer queixa, eu jogo para ele. Eu falo: olha, essa parte da lipo não é comigo,
conversa com o plástico, né? O que eu faço é injetar no joelho. Eu acho que você fazer tudo isso, o custo do kit, levar para o centro cirúrgico, anestesiar o doente só para tirar a gordura e injetar no joelho não compensa. Eu acho que o PRP, nesse sentido, é que a gente não pode usar no Brasil, mas aí tem a medula óssea, que é mais fácil de obter. Então, nesses casos, eu acho que a minha indicação atual tem sido para casos de osteotomia. Então, eu vou fazer uma osteotomia, eu já tenho que levar o doente para o centro cirúrgico, eu gosto de fazer artroscopia em todas as osteotomias, e aí eu acho que o Lipogenes complementa a osteotomia. Tem um trabalho que eu acabei nem pondo na apresentação para não ficar muito longo, mas que mostra esse efeito, osteotomia com Lipogenes, melhor, efeito clínico melhor do que a osteotomia pura. Tá? Às vezes tem doente também que tem uma artrose leve e tem um flap meniscal com bloqueio mecânico, está travando o joelho e você precisa tirar o flap. Então, não é toalete artroscópico, né, para tratar o bloqueio mecânico. Também acho que é interessante. Você já vai para o centro cirúrgico, já vai fazer uma artroscopia, tira um pouco de gordura e faz o lipogênese. Então, eu uso o lipogênese como algo adjuvante às minhas cirurgias, né? Eu não levo o doente para o centro cirúrgico só para fazer o lipogênese, mas não critico quem faz, tá bom? É uma opinião pessoal minha. Em termos de trabalhos, quando a gente compara com o PRP, então, tem esse trabalho feito no Catar pelo Cury em 2023, que ele mostra esse gráfico lindo para a gente pôr em aula, né? Olha que maravilha. Então, azul é a gordura, o vermelho, aqui laranja, é o PRP, e o que a gente vê é um resultado parecido do PRP com a gordura até os 6 meses. NPRS é a UEVA, é dor, tá? E o resto são as subescalas do curso. E aí, a partir de 1 ano, a gente vê que a gordura começa a ganhar de lavada. E com 2 anos, a gordura vence o PRP também. Então, o argumento hoje tem sido muito isso, né? Olha, o PRP ele tem um efeito mais curto, a gordura tem um efeito mais longo. Só que esse trabalho é um trabalho retrospectivo e com um número de pacientes bastante baixo, né? A gente vê aqui 23 e 20 e pouco aqui em cada grupo. Ou seja, ele tem um risco de viés altíssimo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse trabalho, porque outros trabalhos de melhor qualidade, em 2022, o Kaczynski na Polônia não encontrou diferença em 2 anos entre gordura e PRP num trabalho prospectivo. E esse aqui acho que é o de melhor qualidade, é o nível 1 de evidência, que foi um estudo clínico randomizado do Zapanini, também não encontrou diferença. Embora a gente olhe para a figura aqui, o amarelinho a gordura, o vermelhinho o PRP, você fala, ah lá, com 2 anos a gordura está melhor que o PRP. É mentira, porque não houve diferença estatística, ou seja, essa diferença aqui pode simplesmente ser ao acaso por sorte. Então a gente tem que considerar como idênticos mesmo durante 2 anos. Esse é um mais atual do Baria, que saiu agora em 2024. Novamente, em 1 ano, ele não conseguiu encontrar diferença entre o PRP e a gordura. A ESCA soltou recentemente o consenso do PRP e agora o consenso das terapias celulares. E o consenso da ESCA, quem quiser ler, está aqui o QR Code, é bem extenso, é bem interessante, eles fizeram um levantamento bibliográfico gigantesco, é de que a gente deveria usar como primeira linha de ortobiológico o PRP, e aí deixar essas terapias celulares, medula óssea e gordura, como uma segunda linha, né? Agora, essa segunda linha é um pouco difícil de interpretar, né? Porque como é que é? Então, eu faço o PRP, não deu certo, eu faço a gordura? Provavelmente é isso que ele está querendo dizer. Mas eu, por exemplo, já prefiro usar como um adjuvante de cirurgia, tá? Então, como conclusão, para a gente poder discutir, não se alongar muito, é uma técnica viável, é fácil de fazer, não tem muito segredo. A lipoaspiração, o ortopedista consegue aprender e fazer sozinho? Facilmente. E para evitar problema médico legal, eu prefiro chamar o cirurgião plástico, mesmo que eu perca um pouquinho de dinheiro, mas eu durma bem à noite, eu não preciso tomar Rivotril. É tão eficaz quanto o PRP, e como o PRP parece ser melhor que o ácido hialurônico, ou seja, seria melhor, talvez melhor que o ácido hialurônico também, mas eu entendo que a indicação deveria ser osteoartrite leve.
Eu acabei não chamando atenção aqui nas apresentações, vou voltar um pouquinho, mas olha, se vocês observarem, por exemplo, ó, aqui você tem um estudo que o Kelvin Lawrence, grau 4, ó, ele teve 12 pacientes com grau 4 e 17 com grau 3. Ou seja, 29 pacientes, a maior parte da amostra dele não deveria ter sido usado nem PRP, nem gordura. Então, será que esse empate é porque foi má indicação, ou seja, nenhum dos dois funcionou bem? Então, além da amostra ser pequena, né? Quer dizer, se houvesse uma diferença pequena, não detectaria. Os outros estudos, mesma coisa, tá? Tem uma grande quantidade. Ó, esse aqui foi um pouquinho melhor, mas olha, moderado ou grave 25 também, bastante paciente, né? Então, quase todos eles, olha esse aqui também, ó. Esse foi o que teve menos, né? Ele não incluiu doentes grau 4, a maioria dele foi grau 2, mas a amostra era pequena, ele também não achou diferente. Então, a gente tem muita evidência sobre o PRP hoje na literatura, mas muito pouca evidência sobre o uso de gordura em medula óssea, ou seja, as terapias celulares, né? Ah, alguns autores questionam se talvez em graus moderados ou mais graves a gordura seria mais forte, ou seja, melhor do que o PRP, mas eu acho que é uma má indicação, tá? E até o momento a gente não tem nada de evidência sobre alteração da evolução, mas a gente também não tem nada de evidência contra, ou seja, a gente não tem estudo. Então, aquela história de ausência a falta de evidência não é evidência de ausência de efeito, né? Então a gente não pode hoje dizer que a gordura altera a progressão da osteoartrite, assim como a gente não pode dizer que a gordura não altera, porque simplesmente isso não foi estudado, a gente não tem essa resposta, tá? Então, o que eu falo para os meus pacientes, não precisa ser maníaco igual eu, que eu estou correndo igual um desgramado. Minha esposa está me xingando porque eu estou magro. Esse mês eu corri uma maratona e 3 meia maratona, então não precisa exagerar desse jeito. Mas eu falo que os italianos dizem a vecchiaia é bruta. Assim, se você tiver uma luta contra o Mike Tyson daqui a 6 meses, o que você vai fazer? Você vai ficar parado no sofá ou você vai se preparar? Você vai se preparar. A gente, se Deus quiser, todos nós vamos viver bastante e vamos ter uma luta pela frente aí contra a velhice, né? Então, as dores da velhice, hoje, a melhor forma, então, para os doentes que querem, olha, eu tenho uma artrose leve e não quero que ela progrida. Eu falo, cara, a progressão da artrose eu não sei te falar, mas a dor eu sei te falar. Se você se preparar fisicamente, ou seja, musculação, atividade física regular, constante, você não vai ter problema com a tua artrose no futuro, né? Você vai ter problema se você engordar, ficar sedentário. Então, a gente não pode trocar essa orientação de hábitos de vida por uma bala mágica. Ah, eu vou te fazer uma injeção de gordura que você não vai ter artrose no futuro. Então, acho que mesmo que seja demonstrado em algum momento que a gente consegue algum efeito aí de modificação da história da doença com essas injeções, isso de maneira nenhuma vai alterar o principal na osteoartrite, que é ter uma vida ativa, fazer exercício físico, se alimentar bem, dormir bem, né? Então a gente tem esse papel hoje no consultório, já em 2025, de quebrar um pouco as ilusões aí que os pacientes trazem e fazer uma orientação do que realmente a gente sabe que é o que tem de evidência no momento que funciona, tá? Obrigado aí, Pacheco, pela oportunidade. Eu sei que é um assunto delicado, polêmico, vai dar muita briga e muita treta, mas é algo também que eu gosto bastante de estudar, tá? Eu não quis aprofundar muito em mecanismo molecular, eu acho que isso aí acaba não refletindo no que a gente obtém clinicamente, né? E aqui todo mundo é do consultório, então acho interessante discutir essa parte